Olá a todos, aqui é a Mãe Adriana, dirigente da Casa de São Lázaro, e nós estamos continuando a leitura e estudo do Guardião da Meia-Noite, livro de Rubens Saraceno. Aqui no YouTube da Casa de São Lázaro, convido a todos para seguirem o Instagram da casa, que é @casadesaolazaro.pe, e tem me perguntado qual é o meu Instagram. Meu Instagram é @euadrianab. E nesse Instagram, meu pessoal, nós estamos tirando as dúvidas e fazendo os comentários sobre a leitura desse livro no canal para assinantes. Resolvi fazer essa leitura aqui no YouTube para que todos pudessem também participar ouvindo a leitura. Vamos para o capítulo de hoje, o encontro. O sol começava a despontar no horizonte quando dei para o lado em que vira os índios com uma mulher. Estava lá minha esposa aos prantos. Os índios também gritavam de dor com a visão da chacina. Aproximei-me dela, tinha um rosto sofrido, mas ainda era bela. Estava mais amadurecida com o sofrimento que passara. Procurei tocá-la, mas ela me repeliu com um grito de horror. Afaste-se de mim, assassino. Não sou assassino. O homem que causou essa selvageria está morto. Acabei de matá-lo pelo que ele fez. Que adianta tê-lo matado se os mortos não vão reviver? Eu não ordenei isso, acredite-me. Pequeno Trovão falou-me que se eu não voltasse, você mataria todos da aldeia. Por que tenta se justificar agora? Aquilo foi somente para assustá-los. Queria que a trouxessem de volta. Eles sabiam como encontrá-la, pois conhecem bem a floresta. Sim, eles conhecem muito bem a floresta. Viveram aqui por centenas de anos em paz. Mas não conhecem bem os brancos como você. Por que veio procurar-me? Você disse que eu havia o desonrado com o negro. Qual homem procuraria uma esposa que o desonrou? Prometi a seu pai que a levaria de volta, não importando o tempo que demorasse. Vou levá-la agora, disse o barão, que tentava se justificar diante dela. Eu não quero voltar nunca mais para o seu meio. Fui ultrajada, chamada por um nome que até hoje me magoa, sem ter feito nada. Deixe-me em paz, poderoso barão. Essa expedição foi um tormento tão grande que agora você vai de qualquer jeito, mesmo que eu tenha que amarrá-la. Pois poderá fazê-lo, pode fazê-lo, não irei por livre vontade. Não me force a isso. É a última coisa que eu faria para levá-la de volta. Não vou voltar, prefiro morrer. Nisso, um dos homens se aproximou e disse: Senhor barão, é melhor matarmos esses índios e partirmos logo. Os homens já estão ficando impacientes com sua demora. Faça o que achar melhor, homem. Eu já não me incomodo mais com nada. O rapaz respondeu: Vou assumir o comando da expedição a partir de agora, senhor. Como queira, homem. Ele deu uma ordem e os índios foram amarrados. Iria fuzilá-los ali mesmo. Minha esposa deu um grito: Não faça isso, é crime. Eu nada falei. Apenas fiquei olhando e observando a movimentação dos homens. Ela tornou a falar: Não permita isso, eu lhe imploro. Voltarei com você se os deixar vivos. Ao ouvir isso, dei um grito: Não atirem. Deixe que eles vivam. Solte-os, comandante. É uma loucura, senhor barão. Irão até outra aldeia e seremos perseguidos em nosso retorno depois do que fizemos aqui. Então amarre-os bem, para que possamos nos afastar dessa região sem sermos molestados. Os índios foram amarrados e nós partimos. O silêncio reinava entre os homens. Penso que despertavam do pesadelo ao qual haviam sido protagonistas. O que pesava em suas consciências quebrava a moral de todos. Eu ia à frente, com minha esposa ao lado. Não trocávamos palavras e eu pensava: centenas de mortos inocentes, pagando por um erro estúpido de minha parte. Vou abrir um parêntese. Nessa parte, a gente compreende que há um despertar. Existe um despertar em algum lugar na cabeça do barão que faz com que ele tenha algum senso de caráter e de moral, que faz com que ele se arrependa com esse pensamento aqui. A gente dá a entender nós leitores, que ele se arrepende. Vamos seguir.
Tudo era consequência de um plano maldito desde o início, engendrado por mim para me vingar de uma esposa não virgem. Que loucuras eu havia cometido por causa de um preconceito mesquinho. Logo, chegamos ao lugar onde havíamos deixado nossas bagagens. Apanhamos tudo e continuamos a caminhada até as canoas. Fizemos uma rápida refeição e partimos. A volta foi mais difícil, pois agora remávamos contra a correnteza. Navegamos até o entardecer, quando o sol se punha no horizonte. Paramos à margem do rio, num lugar de fácil acesso. O cozinheiro preparou o jantar, enquanto permanecíamos em silêncio. Não haviam mais brincadeiras ou gargalhadas da ida. Todos experimentavam o gosto amargo da louca aventura. Sim, que loucura! O saldo da expedição tinha sido uma aldeia inteira chacinada. Aquilo pesava em minha consciência como nada até aqueles dias. Não consegui esquecer a cena dos homens varando os corpos dos indígenas já feridos. Matar alguém numa luta eu aceitava como normal, mas aquilo não. Já era noite e nos preparamos para dormir, enquanto alguns ficariam vigiando. Tínhamos de descansar, pois agora era cansativo remar. Já não havia tanto peso das longas canoas, mas isso não facilitava em nada a volta, principalmente porque o rio naquela região tinha uma forte correnteza. Eu, como estava com minha esposa, afastei-me dos homens. Temia que fizessem com ela o que haviam feito com as outras brancas e índias. Alguns haviam se apossados das poucas brancas que trazíamos de volta, e isso deixou os outros com um desejo incontido. Longe do grupo, estendi uma manta debaixo de uma árvore com os galhos até o solo. Poderíamos ficar ali durante a noite sem sermos vistos. Ia deitar-me quando ela me pediu para acompanhá-la até a margem do rio. O que vai fazer lá? Preciso lavar-me. Faz 4 dias que não passo uma água no corpo. Sinto-me imunda. Eu não me lavo há semanas também. Vou com você. Prefiro entrar sozinha na água. Fique tranquila, não vou incomodá-la. Eu havia entendido a insinuação. Como a lua iluminava tudo com seu clarão, margeamos o rio até uma curva. Ali não nos veriam tomando banho. Havia levado minhas armas, tirei-as assim como as roupas, deixando-as encostadas no tronco de uma árvore. Entrei na água, lavei-me bem. Ela fez o mesmo e fiquei observando seu corpo. O luar prateado tornava ainda mais bela. Apesar de tudo o que havia passado, ela estava mais bonita que nunca. A visão me despertou desejo. Aproximei-me lentamente e a envolvi com meus braços. Você prometeu não me incomodar. Não posso conter meu desejo. Faz tanto tempo que não toco em um corpo feminino que não posso resistir. Não quero ser incomodada, Barão. Ao menos deixe-me abraçá-la um pouco. Já me darei por satisfeito. Tenho sofrido com sua ausência. Agora é muito tarde para se lamentar de minha ausência. Devia ter acreditado em mim quando falei que não sabia da presença do negro em nosso leito. Eu acredito em você agora, disse ele. Outros já me possuíram contra a minha vontade. Isso não lhe incomoda mais? Não. E tampouco me incomodo por não ter se casado virgem comigo. Tudo é passado. Ela se ofendeu. Mas eu lhe jurei que era virgem quando me casei com você. Homem algum havia tocado em mim até então. Como explica então a ausência de sangue? Disse ele. Não sei como explicar. Apenas posso dizer que assim como o negro não me tocou, outro além de você jamais havia me tocado. Agora deixe-me. Não quero continuar com essa conversa. Não falarei mais nisso, prometo. Agora deixe-me amá-la um pouco. Não faça isso, por favor, não force. Não tenho vontade. Mas mesmo contra a sua vontade, eu a possuí ali, à margem do rio. Quando me separei dela, ouvi soluços. Ela chorava baixinho. Tentei consolá-la, mas sem sucesso. E de repente ouvi gritos de guerra misturados a gritos de desespero. Vestimos-nos o mais rapidamente possível e eu apanhei minhas armas. Abro outro parêntese.
ele teve um facho de arrependimento ali naquela outra parte do livro, mas como eu costumo dizer, as pessoas elas sentem uma falsa moral quando o objetivo que elas querem atingir acima de qualquer coisa, acima de qualquer preço, de qualquer conduta retilínea de vida e de caráter, elas conseguem atingir o objetivo. Então, eu penso que, às vezes, que esse é o objetivo do estudo, a gente deve analisar o nosso comportamento perante aos nãos que a vida nos traz. Porque é aí que a gente vê e que a gente define o caráter, define a evolução espiritual, a partir do momento em que a gente consegue elaborar de forma honesta, que eu acho que é essa a palavra, nossas perdas na vida, porque todo mundo tem, não é isso? Então vamos continuar. Fiquei aqui e vou ajudar os homens. Aliás, fique aqui, vou ajudar os homens. Pelos gritos devem ser muitos índios. Vou com você, disse ela. Não quero ficar aqui sozinha. Está louca? Na luta, podem matá-la também. Não me incomodo de morrer, seria uma bênção divina se isso acontecesse. Só não me matei porque não tive coragem. Mas eu me incomodo. Não vou permitir que nada de mal lhe aconteça. Fique aqui em silêncio. Quando tudo estiver calmo, voltarei para apanhá-la. Saí correndo em direção ao local da luta e ao chegar vi corpos boiando no rio. Acautelei-me, pois eram de homens da expedição. Quando me aproximei o suficiente, assustei-me com o que vi. Centenas de índios massacravam meus homens. Fiquei então escondido assistindo à luta. De nada adiantaria entrar, pois já não restavam mais homens lutando, apenas se defendendo dos golpes. Cerca de 10 minutos depois, já não havia mais ninguém vivo. O alarido dos índios comemorando a vitória era ensurdecedor. Eu me afastei sorrateiro, apanhei a manta estendida sobre a árvore, caminhei até junto de minha esposa, agarrei-a pelo braço, tirei-a da margem do rio e nos escondemos até que os índios se afastassem. Do lugar onde estávamos, víamos os corpos dos homens deslizarem sobre as águas do rio. Depois de algumas horas, quando percebi que tinham se retirado, tornei a me aproximar do local da luta. Logo amanheceria e eu esperava que tivessem deixado algo que nos fosse útil dentro da floresta. Encontrei algumas bolsas com pólvoras e chumbo, as quais apanhei e guardei numa mochila que haviam deixado para trás. Achei também algumas sacolas de alimento e arco e flechas que seriam úteis para o caso de ter de caçar algum animal sem fazer barulho com arma de fogo. Ao fim de minha busca, achei que poderíamos voltar sem muitos tropeços. Ajeitei tudo num barco e remei até a curva do rio. Encostei-o na margem e fui buscar minha esposa, mas, ao chegar ao lugar em que a havia deixado, não a vi. Assustei-me. Onde teria ido? Procurei ao redor e nada. A manta estava onde eu pusera, mas ela... O que teria acontecido? Passei ainda um bom tempo à sua procura. O desespero tomou conta de mim. Depois de todo o esforço, eu a perdia novamente. Será que algum índio a teria capturado? Foi com isso em mente que arrastei o barco para um lugar seguro e cobri com os galhos. Voltei ao ponto de luta e segui os rastros dos índios. Não foi difícil segui-los, pois deixaram a trilha por onde passaram. Após andar uns 6 quilômetros, avistei a aldeia e com muita cautela fui me aproximando. Quando cheguei perto bastante, comecei a vasculhar de longe o seu interior. No centro da aldeia, os índios comemoravam a vitória contra os brancos, mas não vi minha esposa. Fiquei um longo tempo vigiando, tentando localizá-la e nem percebi as horas passarem. Somente quando começou a escurecer é que me dei conta do quanto permanecia ali sem notar sinal algum de sua presença. Voltei rapidamente ao barco e uma ideia me passou pela cabeça. E se ela tivesse voltado à aldeia que eu a resgatara? Descobri a canoa, lancei-a na água e remei com força.
Caso ela tivesse voltado à aldeia a pé, eu já estava bem atrasado. Tinha de navegar o mais rápido possível. A canoa deslizava nas águas do rio e eu procurava as correntezas mais fortes para atingir maior velocidade. Ia fazendo cálculos do quanto ela já havia caminhado. Andar beirando o rio era a única alternativa para ela, caso contrário, poderia perder-se na floresta. Ia observando tudo. Apesar de ser noite, a lua cheia clareava as margens do rio. Quando cheguei ao local onde havíamos escondido os barcos anteriormente, procurei por ela, mas nada, nem sinal de sua presença. Escondi a canoa, apanhei minhas armas, segui a picada que havíamos feito e ao amanhecer cheguei à aldeia, mas não encontrei. Apenas me encostei numa árvore para descansar um pouco e ficar vigiando. Os índios continuavam amarrados no centro dela e minha esposa não havia chegado ali ainda. Fiquei 2 ou 3 horas vigiando até que vi uma pessoa aproximar-se. Era ela. Armei o arcabuz e me aproximei sorrateiro. Quando chegava perto dos índios, eu a surpreendi por trás. Então quer dizer que dezenas de homens morrem por sua causa e você volta para esses miseráveis? Você não compreende que eu não quero mais voltar para Santos. Eu prefiro viver aqui a suportar humilhação por algo que eu não cometi. Sei que você não cometeu erro algum. Quando me dei conta do que havia dito, ela já me indagava. Você sabe que não cometi erro algum? Conte-me, como sabe? É que eu acredito em sua palavra. Sofri muito com sua partida, não percebe? Não foi isso que eu entendi. Você sabe de algo mais e está escondendo de mim? Se eu lhe contar toda a verdade, você volta comigo? Conte-me. E depois eu decido, mas antes, deixe-me soltá-los. Estão quase mortos. Não. Só lhe dê água para saciar a sua sede. Depois os soltaremos. Ela deu água aos índios, que de fato estavam em péssimo estado. Permiti que os soltasse das estacas. Ficaram com as mãos atadas. Está bem. Assim sofrerão menos. Por que se preocupa com eles? Gosto deles. São meus amigos e me tratam bem. Como você veio para aqui? Eu não conseguia dormir após o ocorrido naquela noite horrível. Levantei-me e fui ao quintal da paróquia. Estava absorta em meus pensamentos quando fui surpreendida por mãos que taparam a minha boca. Não pude emitir o menor grito de socorro. Uma pancada na cabeça me desacordou. Quando recobrei os sentidos, já estavam no alto da serra, muito longe de Santos. Era dia e eu me assustei quando me vi no meio dos índios. Quem são vocês e o que querem comigo? Perguntei. Viemos em busca de irmãos nossos que foram feitos de escravos por bandeirantes. Chegamos tarde, pois já foram levados para longe. Quando voltávamos, vimos você e a trouxemos. Não vamos matá-la se ficar quieta. Leve-me de volta, pedi. Não, você vai conosco. Caso algum branco se aproxime, nós o ameaçamos com sua vida. Mas eu não lhes fiz mal algum, isso não é justo. Você é uma mulher branca e isso é o bastante. Outras como você estão indo também. E assim fui trazida para cá. Foram semanas de viagem até um rio que nasce no Planalto, de onde viemos em canoas até aqui. Durante o percurso, fui muito maltratada. Disputavam a minha posse como mulher todas as noites. Foi horrível. Por fim, um deles me tomou como esposa. Acabei aceitando a situação, pois não tinha outra alternativa. Além do mais, minha gravidez já estava ameaçada. Você estava grávida? Naquela noite em que tudo aconteceu, eu já estava grávida. Mas até então não sabia, pois não entendia desses assuntos. Assim que percebi, comecei a me preocupar. Aceitei a companhia do índio para poder ter meu filho com algum conforto. Há 3 meses ele nasceu. Fugi com ele quando sua expedição se aproximava da aldeia. Foi por isso que voltei. Quero ficar junto de meu filho. E onde ele está agora? Com uma índia amiga. Ela está tomando conta dele para mim. É longe daqui? Não. Eu gostaria de pegá-lo. Poderia contar-me agora como sabe que não menti naquela noite? Enquanto conversávamos, achei uma boa história para enganá-la. Um dos escravos me contou, ele já teve aqui, abrindo outro parêntese, a terceira oportunidade de desfazer o que ele havia feito, né?
Fora que, depois aquela pensamento, né, que eu acho que é para se auto-justificar de todas as atrocidades que tinha havido durante a expedição, ele depois a estuprou, né? E aí aquele perde mais uma vez a oportunidade de dizer o que ele tinha feito. Um dos escravos me contou que, quando meus amigos e eu chegamos em casa, um negro tinha acabado de entrar. Além do mais, você realmente não estava despida quando a encontrei. Não poderia ter se vestido em tão pouco tempo e fingido que dormia, pois não fiz barulho ao entrar. Por isso vim atrás de você, quero-a de novo comigo. Vá buscar nosso filho para voltarmos ao Planalto. De lá, iremos a Santos e depois partiremos para Portugal. Ela foi buscar o menino e eu fiquei ali, esperando e alimentando os índios. Um deles pediu-me para libertá-lo, a fim de que pusessem enterrar seus mortos, que já cheiravam mal. Concordei, e ao ver corpos e mais corpos enterrados, exclamei: quanta gente morta por um erro meu, meu Deus, perdoe-me por tudo isso, foi uma loucura, meu pai. Mais tarde ela voltou com a criança, um belo e forte menino. Foi até os índios e se despediu. Um dos corpos enterrados era o do índio que havia sido seu companheiro. Partimos em seguida. Ao chegarmos ao local onde estava a canoa, preparei algum alimento e descansamos até tarde da noite. Cerca de 2 horas depois, lancei a canoa na água e comecei a remar. Ela me ajudou com o remo. Navegávamos durante a noite e descansávamos durante o dia, pelo menos até que saíssemos daquela região hostil. Isso durou 2 semanas, porque quase não rendia navegar à noite. As flechas que eu havia apanhado nos ajudaram naqueles dias, pois caçava com elas, e assim passamos despercebidos pela região toda. Consegui aproximar-me dela novamente. Se antes não a amava, agora não podia ficar sem ela. Como era possível? Cheguei a odiá-la por não ser uma moça virgem e agora não largaria dela por nada nesse mundo. Se ela gostava ou não de mim, nunca o disse, mas acho que me aceitava, afinal. Éramos 2 criaturas com uma brutal diferença de idade, ela com 15 para 16 anos e eu com 40 e tantos anos. Mas isso só a tornava mais especial para mim, como amei aqueles dias. Por fim, chegamos ao mais avançado vilarejo de brancos. Todos vieram ver como éramos e eu me apresentei. Todos vieram ver quem éramos e eu me apresentei. Sou o barão de tal e essa é minha esposa. Pensávamos que o senhor tivesse morrido. Quase, mas por um milagre escapei do massacre de minha expedição. Contei-lhes mais ou menos o ocorrido. Ficamos ali por 2 dias e depois partimos rumo a São Paulo. Fomos acompanhados até lá. Quando já estávamos instalados em minha casa, nosso filho adoeceu. Nada cortava sua febre. 3 dias depois ele faleceu. Foi um choque para ela e motivo de tristeza para mim, que não imaginava que fosse amar tão rapidamente aquele menininho. Como ela estivesse inconsolável, achei melhor voltarmos para Santos. Vendi as propriedades em São Paulo e iniciamos uma viagem até a antiga residência. Quando lá chegamos, houve um alvoroço muito grande à beira-mar e tivemos que nos isolar por alguns dias até tudo se acalmar. Com o passar dos dias, ela acabou se conformando com a morte da criança. Quanto a mim, não sei como explicar, mas eu amava cada dia mais. Talvez por tê-la feito sofrer tanto, ou por ter agido como canalha, levando-a à extrema humilhação. Não importava o motivo, só sei que a amava muito. Com ela ao meu lado eu era feliz, só não tinha coragem de contar-lhe toda a verdade, e isso me incomodava bastante. Capítulo de hoje encerrado. Até o próximo, né? Tchau, tchau.